Populações nativas e as negociações com os estados nacionais chileno e argentino, de 1810 a 1870. Esse projeto é vinculado ao Laboratório de História Econômica e Social da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é coordenado pela professora doutora Evelyn Ferreira Cruxi e tem como bolsistas Laura Lelis Rodrigues Dantas, eu, e a Luísa Rocha de Oliveira. O objetivo do projeto foi refletir sobre os papéis dos povos indígenas no processo de formação do Estado Nacional chileno e argentino. Dessa forma, será abordada a complexidade dos espaços de fronteiras na América Espanhola. Entre os documentos analisados temos coleções de viagens, cartas mapuches, crônicas, legislações e planos de fronteiras. Documentos esses disponibilizados por nossa orientadora ou encontrados por nós em bibliotecas virtuais, como a Biblioteca Virtual Universal, a Biblioteca Nacional da Argentina, a Memória Chilena, entre outros documentos digitais. Entre os documentos analisados referente à Argentina, temos os mapas, relatos de viagens e cartas mapuches. As principais temáticas encontradas nessas análises foram as questões de fronteiras, as negociações entre crioulos indígenas e o agenciamento indígena. Nosso espaço de pesquisa foram as fronteiras, espaços que devem ser pensados como um lugar onde existem conflitos, mas que também existem trocas e interações. Fronteiras essas que delimitavam limites entre a governabilidade dos espanhóis e a governabilidade dos indígenas. Assim, novas bibliografias sobre o tema, principalmente do campo da antropologia, nos fizeram perceber os chamados espaços de fronteiras, categoria pensada pela antropóloga Lídia Nagusi. Como também entender que dentro desses espaços de fronteiras existia uma fronteira interna, composta por uma série de intercâmbios, interações, mestiçagem e conflitos entre os mais variados grupos indígenas que ali viviam. Uma importante negociação entre crioulo e indígena foi a negociação feita por Juan Manuel de Rosas, à época governador de Buenos Aires, e Juan Calfucurá, indígena proveniente da região chilena de Llama. Calfucurá então se alia a Rosas para derrotar um inimigo comum, os índios baruganos, e se assenta na região de Salinas Grandes como o único soberano. Em troca, Juan Manuel de Rosas lhe garantiria a entrega das rações, bens e alimentos. Os malones foram ações usadas pelos indígenas como forma de regular as relações com os crioulos, buscando a manutenção dos tratados ou a criação de novos. Outra negociação importante feita entre Juan Calfucurá foi com Mitre e com Urquiza. Com a queda de Juan Manuel de Rosas em 1852, o grupo unitário vence, mas acontece um cisma entre a Confederação Argentina, comandada por Justo José Urquiza, e a província de Buenos Aires, comandada por Bartolomé Mitre. Nesse momento, Juan Calfucurá soube jogar com as rivalidades entre a Confederação e Buenos Aires. Ao mesmo tempo que Calfucurá fazia tratado com Urquiza, em 1854, também enviava seu filho a Buenos Aires de Mitre. Nas análises das cartas mapuches do século XIX, podemos notar como Calfucurá soube jogar com as rivalidades, colocando a culpa dos malones ocorridas em Buenos Aires na responsabilidade de Urquiza. A documentação referente ao Chile utilizada foi a legislação encontrada na Biblioteca do Congresso Nacional e as cartas mapuche, que já foram utilizadas no primeiro momento desse projeto, mas que agora voltam para estabelecer um diálogo entre a legislação e a narrativa dos caciques chilenos. Vou falar um pouquinho sobre as principais temáticas que foram encontradas nessa documentação. Em primeiro lugar, a cidadania indígena é um tema que aparece bastante. Já em 1818, ali logo depois da independência, surge um decreto para falar da mudança de nomenclatura de espanhóis para chilenos e cita especificamente os indígenas. Em 1819, surge um decreto para tratar especificamente da cidadania indígena, garantir alguns direitos ali de matrimônio, comércio, entre outras coisas. E essa é uma questão muito interessante, porque quando a gente olha as cartas mapuche, que são os relatos desses caciques que viveram um período, a gente percebe que não chegou na prática. Tem muita reclamação de ser tratado diferente do que eles ainda chamam de espanhóis, ou seja, a mudança de nomenclatura não chegou, eles nunca se referem a eles mesmos como chilenos. Então é uma questão que ficou ali mesmo no papel. A Constituição também é muito interessante nesse sentido, porque as citações que existem aos indígenas na Constituição de 22 é para falar de civilização dos indígenas, da responsabilidade do Estado, então não tem muito essa ideia de cidadão de verdade. A segunda temática, justamente isso da civilização, aparece muito na legislação essas tentativas de mudar as práticas de habitação, de levar eles para morar em vilas, com igrejas, com escolas, tem doação de casa para caciques influentes para mudar o hábito deles de viver como mapuches. Então aparece muito essa questão da civilização. E a última questão que mais aparece é a questão de terras, que foi de grande conflito durante as cartas. A gente vai ver. Em 1823 teve a primeira legislação de terras para fazer a medida das terras indígenas e passar as terras restantes para o Estado, que seriam vendidas posteriormente. Em 1830 já é autorizado esse processo de leilão das terras, e aí que surgem a maior parte dos conflitos que a gente vai ver nas cartas. Os indígenas vão fazer muitas reclamações de venda de terras indevidas, de posse deles, como se fossem dos estados, de outras pessoas. E isso vai reverberar tanto que em 1853 surge uma nova legislação de terras falando sobre esse objetivo de evitar os abusos, lógico, contra os indígenas, falando que são alegações falsas desses indígenas que houve vendas indevidas e por isso eles queriam regulamentar melhor. Mas o fato é que essa movimentação, essa atuação política indígena reverberou nas políticas e surgiu essa nova legislação em 1853, que vai ser substituída em 1866 por uma nova legislação muito mais criteriosa, com especificações muito mais claras do que é um território indígena, do que não é.
E isso também é muito interessante, que a gente vê nas cartas, por exemplo, a Jacinta, que é uma viúva, que usa essa lei em seus detalhes mínimos, citando artigos, para alegar uma posse de terra. Então a gente percebe o quê? Que ao mesmo tempo que eles estão confrontando, que eles estão se posicionando, mudando as leis, eles também estão se utilizando dos seus direitos, o que é muito interessante aqui. Diante disso, defendemos aqui a importância de uma historiografia que pense em uma agência mapuche complexa, que dialoga com o contexto político chileno e argentino do período, confrontando, negociando, lutando por seus direitos e impactando diretamente o processo de consolidação nacional desses países.